Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Minha gente, eu recebi de um amigo o pedido de fazer esse vídeo. Eu quero agradecer a ele por me dar essa dica. Ele queria que eu falasse sobre o Piaga. O Piagalado. 7 cidades: Piracuruca, Serra da Capivara, São Raimundo de Nonato. Pinturas rupestres deixadas por antigos moradores das terras piauienses, datada de milênios antes do nascimento de Jesus, apresenta a estranha figura de um ser que, por muito tempo, pessoas de mente pequena acreditaram ser o diabo. Acredita-se que, nessa época, um ramo de cultura megalítica tenha conseguido atravessar o oceano, chegando ao Brasil e situando as terras que um dia viriam a ser o Piauí. Portadores de uma religião diferenciada se instalaram nessas terras, convivendo pacificamente com os indígenas que aqui viviam. Donos de avançada bagagem cultural e de técnicas modernas, cultuavam o sol e acreditava-se que submeteram culturalmente alguns nativos, tapuios e tupis, para que os mesmos servissem como auxiliares, inclusive nos cultos religiosos solares. Teriam ensinado a eles as técnicas da simbologia rupestre, que mais tarde seria prática comum entre os nossos primitivos habitantes. Nessa época, os pajés eram as figuras centrais daquela sociedade antiga, bem como os guardiães das antigas técnicas de escrita indígena. Foram eles os responsáveis pelos painéis de pinturas rupestres, que estão registrados principalmente dados astronômicos da liturgia solar, além de fórmulas da farmacopeia sacerdotal, dados topográficos, calendários antroponímos, anotações tribais e obituários. Algumas das culturas rupestres apresentam em São Raimundo Nonato e em Sete Lagoas a figura que hoje adeptos do paganismo Piaga, religião politeísta piauense, chamam de Piagalado. Em seu livro Mistérios do Brasil, Paulo Villarrubia Mauso comenta: o desenho do que parece ser um homem alado e com chifres seria também origem europeia, ao qual Maieu chama de diabo, a roda solar, o esboço de uma suástica, os martelos de Thor e os dracares mostraria a natureza escandinava de algumas pinturas. Uma cruz mostra abaixo uma figura que identifica como a serpente do mundo, e também aparece com frequência nas estrelas e cruzes do período viking. Discordâncias à parte, o fato é que as terras do Piauí já foram habitadas por povos indígenas, que tinham sido chamados de pajés ou piagas. Homens, por sua sabedoria, exerciam um papel de influência naquela sociedade, sendo os responsáveis, como se viu, pelo culto religioso e pelos registros de forma em inscrições rupestres. Ressalta Rafael Noleto que esse tipo de escrita seria naquela determinado sinal apresenta aquilo que realmente pictograma, podendo simbolizar também um fato ou uma ideia ideograma. Nesse caso, o pictograma representado por um desenho simples de um sol pode significar exatamente o sol por sua vez. O ideograma representado pelo mesmo sol pode obrigar a acepções diversas, tais como o calor, ou o dia, ou a luz, ou o culto solar, ou o povo do culto. Assim que já chamaram o homem alado, ou até de diabo. Seria, na verdade, a representação pictográfica de um pajé alado. Rafael Noleto conclui que alguns consideram chifres seriam duas pernas destacadas de seu cocar sacerdotal, adorno utilizado até hoje em muitas etnias indígenas. Os ritos religiosos dos antigos piagas eram repletos de práticas xamânicas, onde o pajé ou piaga acessava o mundo dos deuses
ou dos espíritos durante os ritos, para que em seguida partilhar revelações e conhecimentos adquiridos de forma mística com os demais membros da aldeia. Em seu livro Enigma dos Sete Cidades, Reinaldo Coutinho externa a conclusão do sentido que os pajés eram figuras centrais e depositárias das antigas escritas indígenas de Sete Cidades. Podemos afirmar, pelo fato de haver algumas pinturas rupestres do parque, as figuras de sacerdotes em atitudes rituais. Eram assim os piagas considerados como deuses, um elo de ligação entre os seres divinos e os homens detentores de conhecimento sobre segredo, que mais ninguém conhecia, sobre tudo e sobre todos, quase oniscientes, eram assim sábios, e que sempre eram consultados como tal posição de respeito, chegando a perceber por vezes a devoção por parte dos demais nativos primitivos das terras piauienses. Dessa forma, o Piá Galado é o pajé ancestral divinizado como uma das principais divindades cultuadas por esses povos antigos, como se pode verificar claramente em inscrições rupestres, encontradas em 7 cidades e São Raimundo Nonato, em tempos atuais. Dessa forma, o Piá Galado é o pajé ancestral divinizado, uma das principais divindades cultuadas por esses povos antigos, como pode-se verificar claramente em inscrições rupestres, encontradas em 7 cidades em São Raimundo Nonato. Em tempos atuais, o neopaganismo piaga consiste em uma figura do piaga, alado, com entidade de destaque, por atuar como revelador de sabedoria ancestral perdida ao passar dos anos. O Piá Galado, contudo, aproxima-se apenas daqueles que reconhecem seu papel sagrado, segundo Rafael Noleto, organizador do novo paganismo Piaga. Para cada um que consegue sentir, ele vai revelando os mistérios piagas, a magia e a beleza que há em redescobrir nossa história. Por onde passa, vai quebrando a dormência das serpentes, despertando-as para que seja possível replantar uma floresta de esperança, amor, autoconhecimento e magia. O efeito dessa magnética presença divina reúne seus filhos, por mais que sejam em galhos diferentes. Quando se reconhece uma causa maior, todas as folhas se unem em um mesmo galho, fortalecendo o eixo da magia ancestral, num processo de harmonização entre a terra, o fogo e a água, o ar e o espírito. Assume assim o Piá Galado, em dias atuais, o papel de uma divindade guardiã de ancestralidade do sol, do culto piaga, dos rituais e dos conhecimentos ocultos. Geralmente é honrado em cânticos, orações e oferendas. Na magia está associada a sabedoria, a cura, a inteligência e a energia vital. Referências bibliográficas: Coutinho Reinaldo, Enigma das Sete Cidades. Jacques Os Vikings do Brasil. Inoleto Rafael, Mitologia Piaga, Deus, Encantos, Espíritos e outros. Seres Lendários do Piauí, Teresina, Clube dos Autores, 2019. Se você gostou, deixa seu like, curta, compartilhe. Um grande abraço a todos, valeu!